Fala pessoal, hoje vamos para uma dica rápida aqui para como você consegue abrir um formulário de modo ninja, ó, o modo comum e o modo ninja, tá? Então aqui é o seguinte, esse daqui ele é um formulário comum, né? File New Form, certo? É um formulário, né? Aqui está o formulário, né? Só que porém eu deixei ele sem borda, tá aqui ó, borda estilo, eu deixei ele sem borda. É só uma particularidade aqui do projeto que eu estou criando aqui, né? Eu quero que ele abra aqui nesse, tem um panel aqui, ó, é um container, né? Eu tô simulando aqui um ambiente mais um cara de web, é um próximo projeto aí que tá saindo do forno, né? Então, se você quiser abrir normal, tranquilo. Então eu criei um class function. Então, ó, vamos analisar aqui a estrutura. Ó, essa daqui é a classe, ele é um formulário, certo? Então eu criei um class function chamado getInstance, que é o cara que vai chamar ele, né? Esse cara aqui, ele é o que vai dar o create, ó. Então eu deixo o create que está aqui na estrutura. Isso daqui é a estrutura comum, né, que a gente utiliza. Então, em vez de eu usar o create aqui fora, eu coloco o create dentro do getInstance, ó. E vocês vão ver que o free eu deixo no final do carregar. Então eu encapsulo tudo em um mero comando dentro da própria classe, ó. Então a própria classe se resolve. E aqui eu coloquei um parâmetro só para vocês terem uma ideia de que você pode passar parâmetros aqui. Ó, então aqui, ó, esse daqui é o carregar, né? Então o carregar, ele recebe um parâmetro, eu pego esse parâmetro e faço alguma manobra com ele. No caso aqui, eu quis que o self é o próprio formulário. Eu quis o parent é uma propriedade que ele vincula a um panel, a um form. Ele pega o objeto e coloca dentro de um outro objeto. Quem que é o pai dele, né? O parente dele? Aí eu falei que é o container. Então, quando eu faço isso, o form vai ser criado dentro do container que eu estou chamando. Esse container é um painel, é um panel, né? E aí aqui eu dou show por conta de ser um panel, né? E por conta de eu querer que o mouse fique livre, né? Ou seja, eu consigo mexer em outras telas, abrir outras telas. Ó, e aqui, ó, no clique do botão voltar, eu estou fechando. Eu deixei esse free para a gente poder fazer um teste aqui e vocês entenderem um detalhe sobre consumo de memória e gerenciamento de memória, certo? Então aqui funcionando, né, ficaria assim. Ó, eu clico e fecho, ó, tranquilo, certo? Né? E aqui ele tem a mesma função, mas aqui eu não estou aplicando o container, né? No caso, até poderia, aqui depois do create, ó, eu chamei esse cara aqui de parâmetro, mais para tirar o print para montar a thumb aí, ó, tá? Mas esse cara aqui, ó, é um painel, isso daqui não é uma boa prática, tá? Ó, name container, é que tem em português e em inglês. Se pesquisar aí, as duas formas são corretas, tá? Eu pesquisei. Mas aqui, ó, né? Então aqui para ficar mais legível, né, esse clean code, eu tinha deixado daquele jeito para poder tirar foto da thumbnail aí, ó, do vídeo, né? Ó, então a gente pode falar que o parent dele ficou errado aqui. O parent dele é esse cara. Ó, rodando para a gente poder testar. Ó, agora ficou certo. Ó. Então tá. Ah, tá. Aqui faltou colocar show aqui, ó. Aqui tem que ser show. E aí aqui a gente vai ter um problema, ó. Se a gente colocar esse free aqui, a gente vai ter problema com esse show. Então nesse caso, a gente vai ter que passar aqui, por exemplo, o self como o responsável por criar, né? Porque quando você usa o show, você não pode usar o free, porque o show ele não para, ele roda aqui e já vai destruir o objeto. Então nesse caso aqui,
eu preciso falar para o Delphi que não é eu. Quando eu coloco new, é eu que vou destruir. Quando eu passo uma referência, quando essa referência for destruída, que é o próprio formulário, aqui é a própria aplicação principal, aí ele destrói também esse objeto. Certo? Vamos rodar aqui, ó. Ó, aqui é do jeito ninja e aqui é do jeito comum, ó. Aí aqui tá tranquilo, ó. Só que ele vai ficando na memória. Vamos fazer um teste, ó. Eu vou fechar e abrir de novo. Eu até já deixei preparado aqui, ó. Deixa eu dar um play aqui. E agora deixa eu falar sobre o consumo de memória. Ó, aqui a gente tem a nossa aplicação, né, 1,8 aqui, ó, né? Então, se a gente for abrir aqui, ó, e fechar, ele não tá destruindo. Então, tá vendo, ó, que vai subindo aqui a memória, ó? Ele vai criando várias instâncias e não vai destruindo, ela vai ficando presa ali, ó. Né? É que essa tela ela é pequena e tal, não tem imagem, então o consumo é pouco, né? Nessa tela aqui. Mas se for uma tela mais complexa, ou se fizer isso no seu sistema inteiro, ele vai virar uma bomba relógio. Com o tempo ele vai ficar lento, porque ele vai consumir muita memória. Né? Então, como é que você resolve isso? Nesse caso, na verdade, nos dois casos aqui, você vai conseguir dando um free. Tá? Então aqui, em vez de fechar, você pode dar um free direto, porque o free ele vai tanto tirar da memória como fechar o formulário. Então vamos rodar aqui e testar. Ó, começou lá com 1,8. Então ó, abro, fecho. Ele dá uma mudada, ó, tá vendo? Ele não voltou para o início. Mas só que você vai ver que ele não cresce. Ó, ele não vai crescer, ó, tá vendo lá, ó? Ele para, é que alguns vestígios ficam na memória, apesar do free, tá, pessoal? Se eu ficar aqui infinitamente, uma hora, isso daqui ele vai dar uma mudada. E o ninja aqui, ó, a forma ninja de abrir, também dá na mesma coisa, ó. Ó, vocês podem observar que deu uma diferença, mas não foi disso, foi de ficar abrindo e fechando. Eu vou fechar, vou abrir de novo, para vocês entenderem que o modo ninja é a mesma coisa. Ó, olha lá, 1,8, ó, forma ninja, olha lá, ele foi até um pouquinho menos do que o outro. Ó. O outro estava no 40, 48, ó. Entendeu? Mas se eu ficar fazendo isso aqui infinitamente ou muitas vezes, uma hora ele vai sair desse número aqui, ó. Aquela hora que eu abri ali o ninja, ele tinha mudado. E aí, quando você também abre de uma outra maneira, ele vai pegar um outro endereço de memória também, né? Ó, olha lá, observa lá, tá vendo que ele subiu um pouquinho mais? Porque agora ele pegou um outro endereço de memória. Mas de qualquer maneira, tá estancado aqui, né? Ele não tá crescendo alucinadamente igual só o closed. Certo, pessoal? Então aqui nós aprendemos o modo ninja de se abrir um formulário. A gente encapsulou todos esses comandos aqui, a gente colocou dentro, não precisamos criar variáveis, a gente não precisou instanciar objetos, isso daqui ficou tudo dentro da própria classe, ó. E como é que você consegue usar isso? Através do class function, tá? Então, é o class procedure ou class function, ó. Class function é quando você quer retornar alguma coisa, ou você poderia usar também o class procedure também, é quando você não quer retornar nada, né? Então, quando você usa isso daqui, você consegue acessar a classe direto, ó, direto, sem precisar criar uma instância para depois usar alguma coisa dessa classe. Fechou?